Gente, beleza? Enfim, estamos nós aqui gravando o último vídeo deste ano. Espero eu que seja o último vídeo desse esquema de aula assim, né? Apesar de que eu sei que começaremos o ano que vem num esquema talvez semelhante, mas vamos lá, né? Na continuação do que a gente vem fazendo aí nas últimas semanas, vamos fazer um vídeo mais curtinho, falando um pouquinho agora sobre o último ano da Unicamp, na sequência dos que a gente vem tratando, que é a Unicamp 2020. Isso quer dizer a prova feita lá no final de 2019, talvez uma prova que alguns de vocês tenham feito. E da mesma maneira como eu comentei nas aulas dessa semana, é uma prova que tem a ver com textos bastante engajados, né, que falam aí sobre problemas sociais e tal, muito ligada à interpretação de textos. Os assuntos gramaticais caem, só que caem assim de maneira indireta, vocês vão perceber isso, né, associado à interpretação. E é isso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas questões que eu trouxe para a gente poder comentar. Então, primeira questão é essa daqui. Uma questão que tem um poema do Arnaldo Antunes, ou seja, um poema incompreensível, né? Tô zoando, mas vamos partir desse pressuposto. Então, o poema abaixo vem impresso na orelha do livro Psia, de Arnaldo Antunes. E ele diz: Psia é feminino de psil, que serve para chamar a atenção de alguém ou para pedir silêncio. Eu berro as palavras no microfone, da mesma maneira com que as desenho com cuidado na página, para transformá-las em coisas em vez de substituírem as coisas. Calos na língua de calar, alguma coisa entre a piscina e a pia, um hiato a menos. Bom, talvez seja necessário voltar ao texto ali na hora da prova, né? Mas vamos dar uma olhadinha então para ver se a gente consegue eliminar já logo de cara algumas alternativas sem precisar voltar ao texto, né? Então a primeira questão diz o seguinte: na orelha do livro, Antunes apresenta ao leitor seu processo de criação poética. É correto dizer que o autor se propõe a... Então vamos dar uma olhadinha. A revelar a primazia da comunicação oral sobre a escrita das palavras. Como se a oralidade fosse mais importante que a escrita. Essa é uma alternativa que pode dizer muito aí sobre algumas vertentes da poesia, né? Sobre a própria prova da Unicamp vai mostrar como a oralidade muitas vezes é mais importante do que a escrita para as questões de variação linguística, né? Mas nesse caso em especial, essa alternativa está errada. Ela está errada porque ele diz muito claramente, né? Ó, eu berro as palavras no microfone da mesma maneira com que as desenho com cuidado na página. Isso quer dizer, ela tem a mesma importância para mim na vertente oral ou na vertente escrita. É isso que ele está dizendo, né? Discutir a flexão de gênero, que torna a palavra psia um substantivo. Isso ele faz aqui? Ele faz, né? Psia é feminino de psil. Beleza. Só que isso tem a ver com a proposta dele, a proposta mais geral, a poética dele, o processo de criação poética dele? Não, apesar disso estar no texto. Eu vou colocar uma bolinha. Defender a conversão das palavras em coisas, mudando seu estatuto. De fato, ele diz isso aqui, né? Ó, para transformar as palavras em coisa em vez de substituírem as coisas. E de fato ele quer então que as palavras elas tenham materialidade. Olha que interessante isso, né? Que elas não sejam só o reflexo de coisas do mundo, mas que elas próprias sejam objetos, né? E que as pessoas prestem atenção não só ao que elas representam, mas que prestem atenção também às próprias palavras enquanto objeto material, né? Lembrando que nós estamos falando aqui da função poética da linguagem. É aquela que volta a atenção não só para o que a palavra significa, mas para a própria palavra, a materialidade da palavra, a sonoridade, a maneira como ela é escrita e assim por diante, né?
Beleza, então, ó, a princípio é essa daqui. Explorar o poder de representação da interjeição exclamativa psiu. Isso ele faz lá no começo do texto, claramente para chamar a atenção, né, do leitor, mas isso não é o objetivo do texto como um todo, né? Ele usa ali a palavra psiu e a palavra psia para justamente fazer o que ele propôs aqui, que é transformar as palavras em coisas, né? Portanto, letra C. Beleza? Bom, a próxima questão é essa daqui. Ela dá para a gente aqui um texto e uma coisa bastante diferente aí em outros anos, em relação a outros anos que nós vimos da Unicamp. Ela usa o mesmo texto para fazer duas perguntas, né? Lembro que a gente viu isso bastante claramente aí em outros vestibulares, como Unifesp, Unesp. Agora, na Unicamp, isso não é muito comum, mas no ano passado havia. Então, tinha esse texto que diz o seguinte: o telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais. Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do Flamengo, notícias diárias de feminicídios, de valentões armados matando, matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência e de amenizar as más notícias para garantir o infotenimento. No jornal, é apresentada a matéria sobre uma mulher brutalmente espancada e internada com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, uma repórter fala: mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará mais de cirurgia reparadora na face. Agora, repórteres repetem a expressão: a boa notícia é que, buscando alguma brecha de esperança do outro lado das más notícias. Bom, eu diria aqui que a gente tem dois grandes trechos importantes, dois grandes blocos de informação nesse texto, né? O primeiro, ele dizendo como o jornalismo precisa ser uma espécie de entretenimento, mesmo quando ele traz notícias ruins, porque ele tem que garantir a audiência, garantir os anunciantes, a rentabilidade e tal, né? Então, aí chega no segundo bloco de informação, que é o seguinte: como que os meios de comunicação estão fazendo para que aquilo seja uma experiência, assistir a um telejornal seja uma experiência agradável, apesar dos assuntos ruins que inevitavelmente aparecem. E aí ele deu aqui uma sugestão que é muito utilizada aí pelos jornalistas, que é dar a notícia ruim e depois dizer: mas a boa notícia é que... Ele deu um exemplo de uma mulher que tinha sido espancada, mas a boa notícia é que ela saiu da UTI, né? Bom, há duas perguntas sobre esse trecho. A primeira diz o seguinte: considerando a matéria apresentada no jornal, o uso da conjunção adversativa, né, que é o mas, seguido da expressão a boa notícia é que, permite ao jornalista. Então vamos lá. Então ele está dizendo que ele dá a notícia ruim e depois diz: mas a boa notícia é que... E aí ele diz qualquer coisa aqui com alguma intenção, que é o que a gente vai querer descobrir. Bom, vamos ler primeiro as alternativas e aí a gente volta para pensar. Apontar a gravidade da notícia e compensá-la, expor a neutralidade da notícia e reforçá-la, minimizar a relevância da notícia e acentuá-la, revelar a importância da notícia e enfatizá-la. Olha lá, então a gente está usando aqui um mas. Antes dele, o que permitiu com que a gente usasse esse mas aqui? O fato de que antes dele veio uma informação ruim, né? Então ele trouxe lá a informação de que a mulher foi brutalmente espancada, está internada e tal. E aí o que permitiu ele usar o mas? Porque na sequência vem
alguma informação que ele quer que seja entendido como uma informação boa. E a gente entendeu qual é a intenção de querer trazer essa informação boa. É que as pessoas têm que ter algum tipo de estímulo para continuar assistindo o jornal, né? Beleza. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que quando ele diz que a boa notícia vem logo depois do mas, ele reconhece então que o que veio antes é ruim, né? Ó. Então a gente já pode excluir aqui expor a neutralidade da notícia. Errado. Porque quando ele fala mas a boa notícia, ele está reconhecendo que o que veio antes é o oposto de boa notícia. É a notícia ruim, né? Aí ele fala assim, minimizar a relevância da notícia e acentuá-la. Não é verdade, né? Minimizar a relevância da notícia. Ele fala, olha, tem aqui uma informação ruim, mas a boa notícia é que, e muito menos acentuar. É um pouco contraditória essa letra C, né? Como é que ele minimiza a relevância e depois ele acentua a relevância da notícia? Não é verdade. Né? A oposição aqui não é entre minimizar e acentuar, mas é entre ser uma notícia ruim e uma notícia boa, né? E aí, olha bem, revelar a importância da notícia e enfatizá-la. E na letra A ele diz, apontar a gravidade da notícia e compensá-la. Se a gente olhar bem, é a letra A que melhor descreve o uso desse mas, né? Ó, ele reconhece que a notícia é grave, damos aqui a notícia grave, mas a boa notícia, tanto é que ele reconhece que a notícia é grave, que ele fala que agora o que ele vai dizer é uma coisa boa. Reconhece que o que veio antes é ruim. E depois ele compensa, né, trazendo alguma informação positiva sobre esse fato, né? É uma questão muito interessante, você tem que pensar bastante ali no significado das palavras que estão nas alternativas para poder responder com alguma tranquilidade, tá bom? A outra questão referente ao mesmo texto diz o seguinte, para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informem e ao mesmo tempo entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra que não existe, né? Uma palavra que foi criada no contexto desse texto, por meio de... Bom, qual que é o neologismo ao qual a notícia se refere? É a palavra infotenimento. E aí, para pensar sobre essa palavra, primeiro, a gente tem que pensar nas partes que compõem essa palavra e no significado dela, né? E muitas vezes o significado dela só é dado no contexto. Se eu dou para você uma palavra como essa, fora de contexto, você não sabe qual é o significado dela. Agora, quando a gente olha ali, ele está falando sobre o jornalismo, que ao mesmo tempo que tem que informar... Peraí, caiu um negócio aqui. Ao mesmo tempo que tem que informar, ele tem que divertir, ele tem que prender a atenção, né? Então, olha bem o que a gente pode pensar, que aqui é a fusão da palavra informação com a palavra entretenimento. E eu não estou tirando isso de qualquer lugar. Entretenimento. Eu não estou tirando isso de qualquer lugar, eu estou tirando isso do próprio texto, do próprio significado do texto. Por isso que eu falei no começo do vídeo que gramática, os assuntos de gramática aparecem muito associados à interpretação de texto. Dificilmente eles aparecem separados, tá? Então eu tenho aqui duas palavras que se uniram. Quando eu tenho duas palavras, isso quer dizer dois radicais, estamos falando de composição. Né? Porque a derivação prefixal, por exemplo, é aquela quando eu coloco um prefixo. E aqui não é o caso, né? Esse info, a gente sabe que é a palavra informação na sua forma reduzida. E esse tenimento é a terminação da palavra entretenimento. E derivação imprópria, para quem não se lembra, é aquela em que a gente altera a classe gramatical sem alterar a estrutura da palavra. A palavra é exatamente a mesma, mas ela era um substantivo, agora é um adjetivo, era um advérbio, agora é um pronome, e assim por diante, né? E aí, qual que é a diferença, então, entre justaposição e aglutinação? A diferença é que a justaposição faz com que eu pegue esses dois radicais, essas duas palavras, e simplesmente coloque lado a lado. Já a aglutinação ocorre quando
elas se misturam, quando há perda ou modificação sonora, que é o que acontece aqui, né? Então a gente tem aqui um caso de composição por aglutinação. Beleza? Bom, gente, eu troquei de camiseta porque eu dei uma pausadinha no vídeo, fui para academia e aí a gente chega aqui então na nossa penúltima questão. Nosso vídeo vai ficar mais curto, mas tudo bem, é o último, já nos sentimos em férias. E essa daqui é uma questão que dá para ficar facilmente entre duas alternativas, tá bom? A gente vai comentar então o que acontece aqui. Deixa eu só dar uma ligadinha aqui no ar que tá muito calor hoje. Bom, então, texto 1 é um tweet, né? Com a fotinho aqui da Marta, com uma chuteira na mão, e tá escrito Go Equal, 13 de junho. Brasil versus Austrália. Não é a única rivalidade que as mulheres têm de enfrentar no esporte hoje. Marta está jogando com uma chuteira sem patrocínio e com um símbolo pela igualdade no esporte. Então é uma chuteira sem o nome dos patrocinadores e com um símbolo de igual, né? E o texto 2. O que levou Marta, 6 vezes a melhor do mundo, a enfrentar a Austrália de chuteiras pretas? Adianto, não foi o futebol raiz. Marta não fechou patrocínio com nenhuma das gigantes do mercado esportivo. Não recebeu nenhuma proposta à altura do seu futebol. Isso diz muito sobre o machismo no esporte. A partir disso, a atleta decidiu calçar a luta pela diversidade. Beleza. Considerando o tweet e o texto, é correto afirmar que a atleta... Então vamos juntos, ó. Ela enfrentou o time adversário com chuteiras pretas, isso é verdade, né? Sem marcas do patrocinador, mesmo que não tenha sido influenciada pelo futebol raiz. De fato, ele fala aqui do futebol raiz, né? Ele fala, não foi o futebol raiz. Eu vou colocar uma bolinha aqui, mas a gente vai voltar a essa alternativa. Ela usou chuteiras sem logotipo e luta pela igualdade de gênero no esporte, mesmo sendo considerada 6 vezes a melhor do mundo. De fato, ela usou chuteiras sem logotipo e luta pela igualdade de gênero, porque essa era a proposta, mostrar que ela não recebeu patrocínio, mesmo sendo a melhor jogadora do mundo por 6 vezes, né? De fato, essa daqui também é uma alternativa que dá para a gente ficar em dúvida. Ela não recebeu patrocínio de nenhuma grande empresa, embora a chuteira preta sem logotipo simbolize o futebol raiz. Veja bem, quando ele cita aqui o futebol raiz, ele não está dizendo que isso está ligado ao uso de chuteiras sem patrocinadores. Não é isso, né? Ela optou por lutar contra o machismo no esporte, embora as propostas de patrocínio não tenham considerado o seu valor. O problema está aqui nesse embora, né? Lembra que no comecinho do vídeo eu comentei que os assuntos de gramática parecem associados à interpretação. Veja, quando a gente usa um embora, a gente está marcando uma oposição. E a alternativa está dizendo o seguinte, que ela optou lutar contra o machismo, embora não tenha tido patrocínio. Não é embora não tenha tido patrocínio, mas é porque não teve patrocínio, né? Então está errado usar aqui uma conjunção concessiva. Ele deveria ter usado uma conjunção causal, né? Porque as propostas de patrocínio não consideraram o seu valor. Beleza. E aí eu volto então aqui a A e a B, e aí a gente tem que tomar um cuidado, um detalhe que torna a alternativa A incorreta. Deixa eu só ligar aqui que meu rosto está escuro, né? Acho que melhorou. Então, a alternativa A diz assim, ó, ela enfrentou o time adversário com chuteiras pretas, mesmo que não tenha sido influenciada pelo futebol raiz. E, de fato, o texto ele diz assim, ó, adianto, não foi o futebol raiz. Isso não quer dizer o seguinte, que ela não fez isso por conta de ter um futebol raiz. Deixa eu explicar melhor. O texto, ele deixa implícito que a Marta tem sim um futebol raiz, um futebol original, né? Só que ela não jogou com chuteiras pretas por causa disso, mas por outra razão.
Tá claro? Então a ideia é o que diz a letra B, ó. Ela usou chuteiras sem logotipo e luta pela igualdade de gênero no esporte. Verdade. Mesmo sendo considerada 6 vezes a melhor do mundo. Apesar de ser considerada a melhor do mundo. Né? Então a ideia é, aqui tá certo usar o mesmo. O mesmo aqui, ó, também é concessivo. Só um detalhezinho, né? Perceba que em todas as alternativas aqui ele usou conjunções concessivas. Mesmo, mesmo que, embora e embora. Só que o valor concessivo só está unindo informações reais na letra B. Porque está dizendo, olha, apesar dela ser uma das principais jogadoras do mundo, ela não recebeu patrocínio e por isso resolveu lutar pela igualdade no esporte. Perfeito? Difícil, essa é uma das questões mais difíceis dessa sequência aqui que a gente vem comentando. E a última questão que eu quero comentar com vocês é essa daqui, questão 68, que é uma questão que provavelmente a gente fez quando estava falando de variação linguística, e ela diz o seguinte, é um diálogo, né? Pela milionésima vez, por favor, se amostrar não existe. Não pega bem usar uma expressão incorreta como essa. Aí a outra pessoa responde: ora veja, incorreto para mim é o que não faz sentido. Se amostrar faz sentido para boa parte do país. Se amostrar faz sentido para boa parte do país. Por que você não usa um sinônimo mais simples da palavra? Que tal exibido? Todo mundo conhece. Não dá, porque quem se exibe é exibido. Quem se amostra é amostrado. Por exemplo, quando os vendedores de shopping olham com desprezo para os meninos dos rolezinhos e moram no mesmo bairro deles, eles são exibidos. Eles acham que a roupa do vendedor faz deles seres superiores. Por outro lado, as meninas e os meninos dos rolezinhos vão para os shoppings para se amostrar uns aos outros e são, portanto, amostrados. Percebeu a sutileza da diferença? Olha que interessante, né? Então ele está dizendo que a palavra exibido, ela tem ela carrega uma ideia de querer mostrar uma superioridade. Já o amostrado, ele está dizendo que os meninos dos rolezinhos querem se mostrar uns aos outros, mas sem uma noção de superioridade. Eles reconhecem que estão no mesmo patamar, né? Entendo, mas está errado. Como é que está errado se você entende? Você não aceita a inventividade linguística do povo? Amostrar é verbo torto do manual das conjugações e amostrado é particípio de amostra grátis. Captou? Beleza. Olha bem a pergunta. Considerando que a comparação entre modos de falar pode ser fonte de preconceito, o exemplo citado por uma das personagens da crônica, o exemplo citado é o amostrado em oposição ao exibido. Vamos ler e aí a gente volta. Ele reforça o preconceito em relação às turmas de jovens de um mesmo bairro, com base nos significados de amostrado e exibido. Ele explicita, ele apresenta o preconceito, valendo-se de amostrado e exibido para distinguir dois grupos de jovens do mesmo bairro. Ele dissimula o preconceito e reconhece que se amostrar é, de fato, um verbo que não está de acordo com as normas gramaticais. E ele refuta o preconceito e confirma o desconhecimento da regra de formação do particípio passado do verbo se amostrar. Duas a gente consegue eliminar com bastante tranquilidade, né? Quando ele diz, ele refuta o preconceito e confirma o desconhecimento da regra de formação do particípio passado do verbo se amostrar. Tá errado. Logo no finalzinho do texto, ele fala, né? Ele fala, olha, amostrar é o verbo e amostrado é o particípio. Ou seja, ainda que não seja um verbo dicionarizado, um verbo, entre aspas, oficial, ele tem conjugação e ele pertence ao sistema linguístico da língua, né? E a letra C eu também acho que dá pra gente eliminar com uma tranquilidade. Ele diz assim, ó, dissimula o preconceito e reconhece que se amostrar é, de fato, um verbo que não está de acordo com as normas gramaticais. Não é verdade. A pessoa que usou esse exemplo do se amostrar, ela está querendo mostrar que é um verbo que pode sim estar de acordo com as normas gramaticais. Até porque o critério que ela usou é o critério do entendimento. Se você entende o que eu disse, então faz parte da língua, né?
E aí a gente fica aqui com a letra A e com a letra B. Olha bem a letra A. Reforça o preconceito em relação às turmas de jovens de um mesmo bairro, com base nos significados de amostrado e exibido. Explicita o preconceito valendo-se de amostrado e exibido para distinguir dois grupos de jovens do mesmo bairro. A alternativa certa é a alternativa B. O que tem de errado na A pessoa que usou o exemplo do amostrado, ela não está querendo reforçar o preconceito linguístico. Pelo contrário, ela está querendo mostrar que a outra pessoa carrega um preconceito em relação à palavra amostrado. Não é isso? Ela está querendo apresentar o preconceito, mostrando para ela, olha, se você entendeu é porque atende ao objetivo da língua, que é a comunicação. Né? Então, explicita. Explicita significa apresenta. Não carrega uma noção aí de que ela concorda ou discorda. Lógico que a gente sabe que ela discorda, mas apresenta o preconceito, explica para ela, né, que ela está sendo preconceituosa do ponto de vista linguístico quando ela condena um verbo que é falado aí pelas classes populares, valendo-se de amostrado e exibido para distinguir dois grupos de jovens do mesmo bairro. Né? Então ela falou, olha, quando um jovem quer se mostrar superior ao outro porque ele está usando uma roupa da loja em que ele trabalha, ele é exibido. Quando eles estão simplesmente se passeando no shopping e querendo mostrar para os colegas, para os seus pares, né, para as pessoas que estão na mesma categoria que eles, a roupa que eles estão usando, eles são amostrados. Então isso é o que eu tinha para comentar com vocês hoje. Esse é o nosso último vídeo, para o bem e para o mal, e a gente se vê então na nossa aula interativa. Um beijo, gente. Até daqui a pouquinho.